Checklist: Miologia, músculos e inervações do corpo humano. Fundamentos da miologia. Tipos de tecido muscular. Reconheço o músculo esquelético como voluntário e estriado. Sei que músculo cardíaco é involuntário e estriado. Compreendo o músculo liso como involuntário e não estriado. Identifico características histológicas de cada tipo. Reconheço funções específicas de cada tecido muscular. Estrutura do músculo esquelético. Sei que epimísio envolve todo o músculo. Reconheço perimísio envolvendo fascículos musculares. Compreendo endomísio envolvendo fibras musculares individuais. Identifico miofibrilas como unidades contráteis. Reconheço o sarcômero como unidade funcional da contração. Proteínas contráteis. Sei que a actina forma filamentos finos. Reconheço miosina formando filamentos espessos. Compreendo tropomiosina regulando contração. Identifico troponina como proteína reguladora. Reconheço interação actina-miosina na contração. Mecanismo de contração. Compreendo teoria do deslizamento dos filamentos. Sei que cálcio inicia processo de contração. Reconheço o papel do ATP na contração muscular. Compreendo acoplamento, excitação, contração. Identifico o retículo sarcoplasmático armazenando cálcio. Músculos da cabeça e pescoço. Músculos da expressão facial. Identifico o músculo frontal elevando sobrancelhas. Reconheço o orbicular do olho fechando pálpebras. Sei que zigomático maior traciona a comissura labial. Compreendo o orbicular da boca fechando lábios. Reconheço o bucinador comprimindo bochechas. Inervação da face. Sei que nervo facial inerva músculos da expressão. Reconheço ramos temporais, zigomáticos e bucais. Compreendo o ramo marginal da mandíbula. Identifico o ramo cervical do nervo facial. Reconheço paralisia facial como perda da inervação. Músculos da mastigação. Identifico o masseter elevando mandíbula. Reconheço o temporal elevando e retraindo mandíbula. Sei que pterigoide medial eleva mandíbula. Compreendo o pterigoide lateral protruindo mandíbula. Reconheço movimentos de lateralidade. Inervação da mastigação. Sei que nervo trigêmeo inerva músculos mastigatórios. Reconheço divisão mandibular do trigêmeo. Compreendo nervo masseterino. Identifico nervos temporais profundos. Reconheço nervos pterigoideios. Músculos do pescoço. Identifico esternocleidomastoide flexionando o pescoço. Reconheço escalenos elevando costelas. Sei que platisma tensiona a pele do pescoço. Compreendo músculos supraioides. Reconheço músculos infraioides. Inervação do pescoço. Sei que nervo acessório inerva esternocleidomastoide. Reconheço plexo cervical inervando escalenos. Compreendo nervo facial inervando platisma. Identifico inervação dos músculos ióideos. Reconheço ramos cervicais. Músculos do tronco. Músculos do tórax. Identifico peitoral maior aduzindo o braço. Reconheço peitoral menor deprimindo o ombro. Sei que serrátil anterior protrui escápula. Compreendo intercostais externos na inspiração. Reconheço intercostais internos na expiração. Inervação do tórax. Sei que nervos peitorais inervam peitorais. Reconheço nervo torácico longo inervando serrátil. Compreendo nervos intercostais. Identifico o nervo frênico inervando diafragma. Reconheço o plexo braquial originando nervos. Músculos do abdômen. Identifico o reto abdominal flexionando o tronco. Reconheço oblíquo externo na flexão lateral. Sei que oblíquo interno auxilia a rotação.
Compreendo o transverso abdominal comprimindo o abdômen. Reconheço o diafragma como o principal músculo respiratório. Inervação do abdômen. Sei que nervos intercostais inervam o abdômen. Reconheço o nervo ilho hipogástrico. Compreendo o nervo ilho inguinal. Identifico o nervo genitofemoral. Reconheço inervação segmentar. Músculos das costas. Identifico o trapézio elevando e aduzindo escápula. Reconheço o latíssimo do dorso aduzindo o braço. Sei que romboides retraem escápula. Compreendo o levantador da escápula. Reconheço músculos profundos das costas. Inervação das costas. Sei que nervo acessório inerva trapézio. Reconheço o nervo toracodorsal inervando o latíssimo. Compreendo o nervo dorsal da escápula. Identifico ramos dorsais dos nervos espinais. Reconheço inervação dos músculos profundos. Músculos do membro superior. Músculos do ombro. Identifico o deltoide abduzindo o braço. Reconheço o supraespinal iniciando a abdução. Sei que infraespinal rodando externamente. Compreendo o redondo menor na rotação externa. Reconheço o subescapular na rotação interna. Inervação do ombro. Sei que nervo axilar inerva deltoide. Reconheço o nervo supraescapular inervando o supraespinal. Compreendo o nervo subescapular. Identifico nervos do manguito rotador. Reconheço origem no plexo braquial. Músculos do braço. Identifico o bíceps braquial flexionando o cotovelo. Reconheço o tríceps braquial estendendo o cotovelo. Sei que braquial flexiona cotovelo. Compreendo o coracobraquial aduzindo o braço. Reconheço compartimentos anterior e posterior. Inervação do braço. Sei que nervo musculocutâneo inerva bíceps. Reconheço o nervo radial inervando o tríceps. Compreendo inervação do braquial. Identifico o nervo musculocutâneo inervando o coracobraquial. Reconheço o trajeto dos nervos. Músculos do antebraço. Identifico flexores no compartimento anterior. Reconheço extensores no compartimento posterior. Sei que pronadores rodando internamente. Compreendo supinadores rodando externamente. Reconheço músculos superficiais e profundos. Flexores do antebraço. Identifico o flexor radial do carpo. Reconheço o flexor ulnar do carpo. Sei que palmar longo tensiona a palma. Compreendo o flexor superficial dos dedos. Reconheço o flexor profundo dos dedos. Extensores do antebraço. Identifico o extensor radial longo do carpo. Reconheço o extensor radial curto do carpo. Sei que extensor ulnar do carpo. Compreendo o extensor comum dos dedos. Reconheço o extensor próprio do dedo mínimo. Inervação do antebraço. Sei que nervo mediano inerva a maioria dos flexores. Reconheço o nervo ulnar inervando o flexor ulnar. Compreendo o nervo radial inervando extensores. Identifico o nervo interósseo anterior. Reconheço o nervo interósseo posterior. Músculos da mão. Identifico músculos tenares do polegar. Reconheço músculos hipotenares do dedo mínimo. Sei que lumbricais flexionam metacarpofalangianas. Compreendo interósseos abduzindo e aduzindo dedos. Reconheço adutor do polegar. Inervação da mão. Sei que nervo mediano inerva músculos tenares. Reconheço o nervo ulnar inervando hipotenares. Compreendo inervação dos lumbricais. Identifico inervação dos interósseos. Reconheço distribuição sensitiva dos nervos. Músculos do membro inferior. Músculos do quadril. Identifico o glúteo máximo estendendo o quadril. Reconheço o glúteo médio abduzindo o quadril.
Sei que glúteo mínimo abduzindo o quadril. Compreendo o piriforme rodando externamente. Reconheço músculos rotadores profundos. Inervação do quadril. Sei que nervo glúteo inferior inerva glúteo máximo. Reconheço o nervo glúteo superior inervando médio e mínimo. Compreendo inervação do piriforme. Identifico nervos dos rotadores profundos. Reconheço origem no plexo lombar e sacral. Músculos da coxa. Identifico o quadríceps femoral estendendo o joelho. Reconheço isquiotibiais flexionando o joelho. Sei que adutores aproximando coxas. Compreendo o sartório flexionando o quadril e joelho. Reconheço o tensor da face lata. Quadríceps femoral. Identifico o reto femoral flexionando o quadril. Reconheço o vasto lateral. Sei que vasto medial. Compreendo o vasto intermédio. Reconheço inserção comum no tendão patelar. Isquiotibiais. Identifico o bíceps femoral. Reconheço o semitendinoso. Sei que semimembranoso. Compreendo origem no isquio. Reconheço inserção na tíbia e fíbula. Inervação da coxa. Sei que nervo femoral inerva quadríceps. Reconheço o nervo ciático inervando isquiotibiais. Compreendo o nervo obturatório inervando adutores. Identifico divisão do nervo ciático. Reconheço inervação do sartório. Músculos da perna. Identifico o compartimento anterior com dorsiflexores. Reconheço o compartimento posterior com plantiflexores. Sei que compartimento lateral com eversores. Compreendo músculos superficiais e profundos. Reconheço fáscias separando compartimentos. Compartimento anterior. Identifico o tibial anterior dorsiflexionando o pé. Reconheço o extensor longo dos dedos. Sei que extensor longo do hálux. Compreendo o fibular terceiro. Reconheço inervação pelo nervo fibular profundo. Compartimento posterior superficial. Identifico o gastrocnêmio plantiflexionando o pé. Reconheço o sóleo plantiflexionando o pé. Sei que plantar delgado. Compreendo o tendão calcâneo comum. Reconheço inserção no calcâneo. Compartimento posterior profundo. Identifico o tibial posterior. Reconheço o flexor longo dos dedos. Sei que flexor longo do hálux. Compreendo o poplíteo. Reconheço inervação pelo nervo tibial. Compartimento lateral. Identifico o fibular longo. Reconheço o fibular curto. Sei que evertendo o pé. Compreendo inervação pelo nervo fibular superficial. Reconheço tendões passando atrás do maléolo lateral. Músculos do pé. Identifico músculos intrínsecos do pé. Reconheço músculos do hálux. Sei que músculos do dedo mínimo. Compreendo interósseos plantares e dorsais. Reconheço lumbricais do pé. Inervação do pé. Sei que nervo plantar medial inerva a maioria. Reconheço nervo plantar lateral. Compreendo distribuição sensitiva. Identifico ramos dos nervos tibial e fibular. Reconheço inervação dos músculos intrínsecos. Inervação geral. Plexo cervical. Identifico formação por C1 a C4. Reconheço ramos superficiais sensitivos. Sei que ramos profundos motores. Compreendo nervo frênico originando-se. Reconheço inervação dos músculos do pescoço. Plexo braquial. Identifico formação por C5 a T1. Reconheço tronco superior, médio e inferior. Sei que fascículos lateral, posterior e medial. Compreendo nervos terminais principais. Reconheço distribuição para membro superior. Nervos principais do plexo braquial.
Identifico o nervo axilar paradeltoide. Reconheço o nervo musculocutâneo para flexores do braço. Sei que nervo radial para extensores. Compreendo o nervo mediano para flexores do antebraço. Reconheço o nervo ulnar para músculos intrínsecos. Plexo lombar. Identifico formação por L1 a L4. Reconheço o nervo femoral. Sei que nervo obturatório. Compreendo o nervo cutâneo lateral da coxa. Reconheço inervação da coxa anterior e medial. Plexo sacral. Identifico formação por L4 a S4. Reconheço o nervo ciático como principal. Sei que nervo glúteo superior e inferior. Compreendo o nervo pudendo. Reconheço inervação da coxa posterior e perna. Nervo ciático. Identifico o maior nervo do corpo. Reconheço divisão em tibial e fibular comum. Sei que inerva isquiotibiais. Compreendo o trajeto pela incisura ciática. Reconheço distribuição na perna e pé. Biomecânica muscular. Tipos de contração. Compreendo contração isotônica com movimento. Reconheço contração isométrica sem movimento. Sei que contração concêntrica encurtando o músculo. Compreendo contração excêntrica alongando o músculo. Reconheço contração isocinética com velocidade constante. Alavancas no corpo. Identifico alavancas de primeira classe. Reconheço alavancas de segunda classe. Sei que alavancas de terceira classe. Compreendo vantagem mecânica. Reconheço aplicação nos movimentos. Ações musculares. Identifico agonistas como motores primários. Reconheço antagonistas opondo o movimento. Sei que sinergistas auxiliando o movimento. Compreendo estabilizadores fixando articulações. Reconheço neutralizadores cancelando ações indesejadas. Força e potência. Compreendo relação força-velocidade. Reconheço curva força-comprimento. Sei que recrutamento de unidades motoras. Compreendo fadiga muscular. Reconheço adaptações ao treinamento. Patologias musculares. Lesões musculares. Reconheço distensão muscular. Compreendo ruptura de fibras. Sei sobre contratura muscular. Reconheço miosite inflamatória. Compreendo rabdomiólise. Doenças neuromusculares. Sei sobre miastenia graves. Compreendo distrofias musculares. Reconheço esclerose lateral amiotrófica. Sei sobre poliomielite. Compreendo neuropatias periféricas. Síndromes compressivas. Reconheço síndrome do túnel do carpo. Compreendo síndrome do túnel cubital. Sei sobre síndrome do desfiladeiro torácico. Reconheço compressão do nervo ciático. Compreendo síndrome compartimental. Avaliação muscular. Testes de força. Compreendo escala de força muscular. Reconheço graus de 0 a 5. Sei sobre teste manual de músculos. Compreendo dinamometria. Reconheço avaliação funcional. Testes especiais. Identifico o teste de Trendelenburg. Reconheço o sinal de Govers. Sei sobre teste de Fallen. Compreendo o teste de Tinel. Reconheço manobras provocativas. Exames complementares. Compreendo eletromiografia. Reconheço eletroneurografia. Sei sobre biópsia muscular. Compreendo exames de imagem. Reconheço marcadores bioquímicos. Integração clínica e arbitra. Compreendo exercícios de fortalecimento. Reconheço alongamentos específicos. Sei sobre reeducação motora. Compreendo facilitação neuromuscular. Reconheço adaptações funcionais.
Farmacologia. Sei sobre relaxantes musculares. Compreendo anti-inflamatórios. Reconheço bloqueadores neuromusculares. Sei sobre toxina botulínica. Compreendo suplementação. Cirurgia. Compreendo transferências tendinosas. Reconheço reparos musculares. Sei sobre liberações faciais. Compreendo neurólises. Reconheço reconstruções. Decreto final da miologia templária. Pelos músculos sagrados, pela força vital, pelo movimento harmonioso. Cada músculo é um guerreiro. Cada inervação é um comando. Cada movimento é uma dança. Cada contração é um poder. Dominarás a força muscular completa. Que esta checklist seja a tua força motriz. Que cada músculo seja conhecido. Que cada nervo seja compreendido. Estelares Argentus fortalece teus músculos. Selado com o poder muscular templário supremo. Agora tens o mapa completo da força humana. Use esta checklist para dominar a miologia e compreender a mecânica do movimento corporal.